Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma empolgante aula com seu professor Heber Barbosa. Estamos nesse momento dando continuidade ao estudo da termoquímica. E dentro desse estudo, estamos aqui avaliando a espontaneidade das transformações. No caso, estamos na terceira parte, é o terceiro vídeo de uma playlist acerca da espontaneidade das transformações. E neste terceiro vídeo, iremos estudar a energia livre de Gibbs, chamada de energia livre de Gibbs, porque foi proposta pelo físico norte-americano J. Willard Gibbs em 1878. Em homenagem a Gibbs, essa grandeza termodinâmica será aqui simbolizada pela letra G. G, energia livre de Gibbs, é o tema que vamos focar nesse terceiro vídeo da playlist sobre espontaneidade das reações. Sendo assim, vamos iniciar afirmando que todo sistema possui uma energia global, mas apenas uma fração dessa energia existente no sistema será usada para realizar trabalho. Então, a primeira afirmativa aqui nos diz que todo sistema tem uma energia global, mas nem toda a energia do sistema pode ser aproveitada para realizar um trabalho. No caso, aquela fração de energia existente no sistema que pode ser usada para realizar trabalho, essa é a chamada energia livre de Gibbs. Energia livre de Gibbs. Energia para realizar trabalho. Então considere nesse momento um certo sistema. E essa imagem está mostrando para você a energia global de um certo sistema. Todavia, vamos aqui considerar que dessa energia global do sistema, apenas uma parte está disponível para realizar um trabalho útil. Então, eu estou modificando aqui a sua imagem, onde você percebe que da energia global do sistema, uma fração dessa energia, ela está disponível para a realização de um trabalho útil. Pois bem, essa parte da energia do sistema que está disponível para realizar um trabalho útil é chamada energia livre de Gibbs. Então aqui você tem na forma de uma imagem, na forma de texto também, a definição para energia livre: fração da energia disponível para a realização de trabalho útil. Isso é, energia livre de Gibbs, que aqui será simbolizada pela letra G. E sendo assim, estudantes, vamos iniciar o nosso estudo acerca da variação da energia livre de Gibbs, reforçando, proposta pelo físico norte-americano J. Willard Gibbs em 1878, e a variação da energia livre de Gibbs será aqui simbolizada por ΔG. Algumas reações ocorrem com liberação de energia livre para o meio ambiente. Então vamos considerar o seguinte: essa sala que eu me encontro é um certo ambiente, e eu estou aqui representando uma reação química que acontece dentro desse ambiente. Ora, se eu sou uma reação química que libera energia livre para o ambiente, então estou acontecendo, e eu estou jogando, liberando, perdendo minha energia livre para o ambiente. Então, eu sou um fenômeno, eu sou um sistema reacional com ΔG menor que zero. Então, quando uma reação química acontece liberando energia livre para o ambiente, o ΔG dessa reação química é negativo, liberação de energia livre. Agora entenda, estudante, se eu sou um fenômeno, se eu sou uma reação química que libera energia livre para o ambiente,
Então, eu sou uma reação que proporciona aumento da energia livre disponível nesse ambiente. Então, eu sou uma reação química com ΔG negativo. Eu estou acontecendo e eu estou liberando a energia livre para o ambiente. Então, nesse ambiente, haverá um aumento da energia livre disponível e assim, essa reação estará permitindo que naquele ambiente mais trabalho possa ser realizado. Isso mesmo, aluno. Quanto mais negativo for o ΔG de um fenômeno, isso está significando que aquele fenômeno permite que o homem realize mais trabalho a partir daquela reação. Imagine um ΔG menos 100, um ΔG menos 200, estou aqui excluindo a unidade do ΔG para simplificar a linguagem, mas entre um fenômeno com ΔG menos 100 e um com ΔG menos 200, aquele que apresenta ΔG menos 200, ele permite que o homem realize mais trabalho naquele ambiente, porque todo fenômeno que tem ΔG negativo está liberando energia livre para o ambiente. Então, naquele ambiente haverá um aumento da energia livre, e a energia livre é energia que pode ser utilizada para a realização de um trabalho útil. ΔG negativo, liberação de energia livre. Todavia, outras reações ocorrem absorvendo, consumindo a energia livre disponível no meio ambiente. E esses fenômenos terão ΔG maior que zero. ΔG maior que zero significa absorção, consumo da energia livre que há no ambiente. Então, estudante, vamos agora dizer que eu sou uma reação química, eu sou um fenômeno químico acontecendo. E eu sou um fenômeno que acontece necessitando consumir a energia livre que há disponível no sistema. Ora, estudante, se um sistema reacional, se uma reação química acontece consumindo a energia livre do ambiente, então isso proporcionará uma diminuição da energia livre disponível naquele meio ambiente e, consequentemente, isso vai impedir que mais trabalho seja realizado naquele ambiente. Então, ΔG maior que zero, o fenômeno ocorre consumindo a energia livre no ambiente. E se energia livre é energia que permite ao homem realizar trabalho naquele ambiente, se o ΔG é positivo, e se eu sou um sistema que consome energia livre, eu estou diminuindo a disponibilidade de energia livre no meio ambiente, então menos trabalho poderá ser realizado. Observe que para o homem não há tanto interesse assim em fenômenos com ΔG positivo. Sim, eu posso usar fenômenos com ΔG positivo para o bem da humanidade, posso. Todavia, são mais viáveis para a humanidade aqueles fenômenos que apresentam o ΔG num valor negativo. Porque se o ΔG tem um valor negativo, então aquele fenômeno está jogando energia livre para o ambiente, e aquele ambiente terá mais energia livre, e o homem poderá realizar mais trabalho. E conforme comentamos nesse momento, se o fenômeno apresenta ΔG positivo, esse fenômeno que está acontecendo no ambiente, esse fenômeno consome a energia livre, então haverá uma menor disponibilidade de energia livre e menos trabalho será realizado. Quanto mais positivo for o ΔG, menos condições nós temos de realização de trabalho naquele meio ambiente onde a reação está acontecendo. Bem, estudante, mas aqui nós vamos propor como se determina essa variação da energia livre. Ora, a variação da energia livre é determinada através da equação de Gibbs-Helmholtz, porque foi proposta pelo físico norte-americano Gibbs e pelo físico alemão Helmholtz. Observe bem que energia livre ou variação da energia livre ΔG foi determinada por Gibbs, mas a equação que determina, que calcula a variação da energia livre foi determinada por Gibbs e Helmholtz. Daí, equação de Gibbs-Helmholtz. Eu trago para você aqui essa importante equação, aluno, lembrando que essa aula você está assistindo com seu caderno de estudos.
Isso aqui é mais que um vídeo, é uma aula. Você tem que ter um caderno para pausar o vídeo e ir anotando as conclusões. E essa expressão é fundamental. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Onde ΔG é a variação da energia livre de Gibbs, cujas unidades são quilocalorias ou calorias, quilojoule ou joule. O ΔH você conhece, é a variação de entalpia, cujas unidades podem ser quilocalorias ou calorias, quilojoule ou joule, as mais utilizadas em química. Aqui nós temos T, que é a temperatura termodinâmica, dada em Kelvin, lembrando que a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273, lembrando que temperatura em Kelvin nunca é negativa, a menor temperatura termodinâmica é 0, não há temperatura em Kelvin com sinal negativo, temperatura termodinâmica T. Temos ainda ΔS, que você já conhece, é a variação de entropia, cujas unidades podem ser calorias por Kelvin, joule por Kelvin. Eu chamo aqui uma atenção para o momento que você vai realizar questões de cálculo em ΔG. Porque normalmente o ΔH, ele vem em quilocalorias, mas ΔS está em calorias. E muitas vezes o aluno esquece de fazer a conversão de unidade. Aluno, se o ΔH está em quilocalorias e o ΔS em calorias, você deve pegar o ΔH que está em quilocalorias, multiplicar por 1000 e passar para calorias, para que haja uma coerência entre as unidades. Cuidado, porque eu sou professor que aplico prova, corrijo prova com questões abertas, e eu vejo o aluno que tem conhecimento errando neste ponto. Ele não observa as unidades, ele acha a questão fácil e acaba errando. Então, se ΔH está em quilocalorias, você passa para calorias se o ΔS está em calorias. Da mesma forma, se o ΔH está em quilojoule, multiplique por 1000 e passe para joule. Quando você perceber que ΔS está em joule por Kelvin. Outra coisa, professor, por que calorias por Kelvin, joule por Kelvin? Porque em outro vídeo nós veremos o ΔS pode ser analisado da seguinte maneira: ΔQ por T. Para uma temperatura específica, ΔQ, variação de calor sobre temperatura, é uma expressão que pode ser utilizada em linguagem simplificada para o cálculo ΔS, mas isso será visto em outro vídeo. Nesse momento estamos aqui analisando a equação de Gibbs-Helmholtz para o cálculo do ΔG. Eu lembro ainda que a expressão TΔS é denominada energia de estabilização. Isso mesmo, quando um fenômeno acontece, parte da energia que aquela reação produziu é gasta no trabalho de estabilização do sistema que foi formado. Aluno, quando há a formação dos produtos, os produtos precisam ser estabilizados. E a estabilização dos produtos exige uma energia dada por TΔS. TΔS é energia de estabilização, cujas unidades podem ser quilocalorias ou calorias, quilojoule ou joule. TΔS, trabalho de estabilização, o que significa dizer que a variação de energia livre depende da variação de energia que a reação produz. Mas tem que descontar o trabalho de estabilização. Então escute, vamos considerar que uma reação libera calor para o ambiente. ΔH, suponha que uma reação química produziu calor naquele ambiente. Nem toda a energia que a reação produziu no ambiente será aproveitada para trabalho, porque tem que tirar a energia que vai estabilizar o sistema. Então, quando uma reação produz um certo calor no ambiente e você retira a energia que vai ser gasta para estabilizar o sistema, aí sobra uma energia que é chamada energia livre, que será usada para a realização de um trabalho. Essa é a interpretação teórica dessa expressão de Gibbs-Helmholtz. Mas temos aqui uma pergunta importante. Qual a importância da equação de Gibbs-Helmholtz? Porque essa equação é importantíssima. E qual a sua importância? Bem, estudante, para que você entenda a importância da equação que calcula o ΔG, faremos aqui uma revisão sobre a espontaneidade. Uma breve revisão sobre a espontaneidade. Nós podemos especificar
4 parâmetros para o estudo da espontaneidade: a temperatura, a variação de entalpia e a variação de entropia. Mas cadê o quarto fator, o quarto parâmetro que analisa a espontaneidade? O quarto parâmetro para a avaliação da espontaneidade é a grandeza termodinâmica, variação da energia livre de Gibbs. Quarta grandeza termodinâmica associada à caracterização da espontaneidade. Observe, estudante, que o ΔG é uma grandeza que sozinha ela está unindo todas as grandezas termodinâmicas associadas à análise da espontaneidade. E essa é a grande importância do ΔG. Porque o ΔG é uma grandeza só. É uma grandeza termodinâmica, só que dentro dessa grandeza termodinâmica, que é o ΔG, dentro dela você tem ΔH, temperatura, e ΔS. E essas três grandezas, ΔH, temperatura e ΔS, são as três grandezas que são parâmetros para a avaliação da espontaneidade. Em síntese, ΔG é uma grandeza que sozinha sintetiza tudo que interfere na espontaneidade das reações. Vamos então aprofundar esse conhecimento. Observe bem. ΔH negativo, fenômeno exotérmico. ΔS positivo, aumento de entropia, aumento do caos. Vimos em aulas anteriores que esses dois parâmetros contribuem de forma favorável para a espontaneidade das reações. ΔH negativo, ΔS positivo contribuem para que o fenômeno seja espontâneo. Agora, aluno, se você tem ΔH negativo, se esse valor for negativo, e observe, se esse número é positivo, então aqui é o número positivo. Observe aqui o sinal de menos. Se esse valor aqui é positivo, esse produto será negativo. Isso aqui é matemática pura, não é química. Se esse número é positivo, esse produto é um número negativo. Então teremos um número negativo atrelado, adicionado a um outro valor negativo que é o ΔH. Então esse conjunto de dados resulta em um ΔG negativo. Aluno, compreenda. Quando você tem um conjunto de fatores favoráveis à espontaneidade, ΔH negativo, ΔS positivo, o ΔG é negativo. Ou seja, ΔG negativo é a união de todos os fatores favoráveis à espontaneidade. Então, ΔG negativo significa reação sempre espontânea. E quando eu digo sempre espontânea, eu quero dizer que a reação com ΔG negativa ela é espontânea, independente da temperatura do ambiente. Porque mesmo que a temperatura seja zero, porque a menor temperatura termodinâmica que existe é zero. A menor temperatura em Kelvin é zero. Então, se T for zero, observe que esse termo aqui, esse termo deixa de existir. E o ΔH negativo, que é favorável à espontaneidade, sendo ΔH negativo, o ΔG ele será negativo caso esse termo deixe de existir, se a temperatura for zero. Aluno, o que estou aqui tentando afirmar para você é que ΔH negativo, ΔS positivo vai nos proporcionar um ΔG negativo. E ΔG negativo significa a reação sempre será espontânea, não importa a temperatura em que o fenômeno esteja acontecendo. Vamos agora fazer uma análise. Se o ΔH é positivo, que significa fenômeno endotérmico, consumo de energia, absorção de energia, que é um parâmetro de menor espontaneidade. Associado a ΔS negativo, que significa a redução da entropia, redução do caos, outro parâmetro desfavorável à espontaneidade. Aluno, se nós temos aqui dois parâmetros que são desfavoráveis à espontaneidade, qual será o sinal do ΔG? Ora, se ΔH é positivo, temos aqui uma forte tendência para o ΔG ser positivo. Se o ΔS é negativo, aluno, se esse valor é negativo,
esse produto é um número positivo. Um número positivo adicionado a outro valor positivo, o ΔG terá sinal positivo. O aluno entenda. Quando o ΔG é positivo, nós estamos associando todos os fatores que são contra, que são desfavoráveis à espontaneidade. Em síntese, ΔG positivo, o fenômeno não é espontâneo, independente da temperatura em que esteja acontecendo o fenômeno. Não importa qual a temperatura. Se ΔH é positivo, endotérmico, ΔS negativo, redução de entropia, o ΔG é positivo e a reação não é espontânea. Isso não depende da temperatura. Em qualquer temperatura, ΔG positivo, reação nunca é espontânea. Aluno, lembre-se, você tem que estar pausando esse vídeo e anotando essas imagens no seu caderno, para ter o seu caderno de estudos, de revisões futuramente. Vejamos agora uma outra possibilidade, onde o ΔH é positivo e o ΔS é positivo. Ora, se ΔS é positivo, observe bem. Se aqui é um valor positivo, aqui nós temos negativo, essa expressão aqui, essa expressão fica negativa. E eu preciso, para o processo ser espontâneo, que o ΔG fique negativo. E com ΔS positivo, como aqui tem um sinal negativo, esse produto fica negativo. Então eu preciso que esse produto prevaleça, seja um módulo superior ao módulo ΔH. ΔS positivo e ΔH positivo, eu preciso que ΔG seja negativo. E para isso, a temperatura será determinante. Iremos necessitar de temperaturas suficientemente elevadas para o processo ser espontâneo, porque escute, aluno, se a temperatura for suficientemente elevada, então esse produto que é um produto negativo vai prevalecer dando ΔG negativo. Poxa, professor, essa análise eu estou achando tão complexa, então façamos aqui uma simplificação. Aluno, ΔH positivo, ΔS positivo, observe, positivo, maior que zero, temperatura elevada. Se o ΔH for positivo, ΔS for positivo, não dá para dizer ainda se o processo é espontâneo ou não. O processo com ΔH positivo, ΔS positivo, só é espontâneo se a temperatura for suficientemente elevada. É isso que eu preciso que você entenda em resumo. ΔH positivo, ΔS positivo, temperatura alta o suficiente para que o processo seja espontâneo. Sendo assim, podemos aqui analisar uma outra possibilidade. E se o ΔH é negativo, ΔS negativo? Ora, aluno, escute. Se o ΔS é negativo, se esse número é negativo, esse produto fica positivo. Mas cuidado, o ΔH está negativo. E eu preciso que ΔG seja negativo. Revendo. ΔS negativo, se aqui é um número negativo também, esse produto é positivo. E eu não quero que o sinal positivo prevaleça. Eu não quero que o sinal positivo que há aqui nesse todo prevaleça. Então a temperatura tem que cair. Estudante, a temperatura é determinante nesse caso. Se ΔH é negativo, ΔS é negativo, o ΔG será negativo dependendo da temperatura. ΔG negativo diz que o fenômeno será espontâneo. Então a espontaneidade depende da temperatura. Se ΔH é negativo, ΔS é negativo. No caso, menor que zero ΔH, menor que zero ΔS, precisamos de temperatura suficientemente baixas. Agora, aluno, vê se você, resumidamente, em síntese, percebe esse pequeno detalhe. ΔH menor que zero, ΔS menor que zero, temperatura baixa, temperaturas menores. ΔH menor que zero, ΔS menor que zero, precisamos de temperaturas menores para que o processo seja espontâneo. Então, nesse momento, eu quero trazer um pequeno detalhe. Lembre-se que ΔG também pode ser igual a zero.
Mas isso não vai ser debatido nesse vídeo. Por que não? Porque ΔG igual a zero significa estado de equilíbrio químico. E nós teremos uma playlist específica sobre equilíbrio químico. Então, ΔG por ser igual a zero, que vai significar fenômeno em equilíbrio, equilíbrio químico, alvo de uma outra playlist. Neste momento, é chegada a hora de aplicar o seu conhecimento. Eu trago para você, neste vídeo, uma questão, um exercício, uma questão de vestibular para a nossa análise. Primeiro quesito para análise. Eu falo primeiro quesito porque nesse conjunto de slides você encontra várias questões para exercitar a sua aprendizagem. Mas nesse vídeo faremos apenas uma questão. E essa questão, ela foi do SSA 2 de 2021, segunda aplicação. Para quem não conhece o SSA 2 da UPE, é um vestibular seriado. A UPE tem uma prova ao final do primeiro ano, uma prova ao final do segundo ano, SSA 2, e uma prova ao final do terceiro ano, para gerar uma média e classificar o aluno no vestibular. Então, no SSA 2 2021, na segunda aplicação da prova, temos o seguinte: variação de entalpia ΔH, de entropia ΔS e de energia livre de Gibbs ΔG são parâmetros termodinâmicos importantes para avaliar a espontaneidade das transformações químicas. Observe que a linguagem dessa questão coincide com a linguagem de nossa aula. Considere uma transformação que ocorre espontaneamente. Ele quer um processo espontâneo. Agora, espontâneo, veja, independente da temperatura, aluno. Quando é que um processo é espontâneo independente da temperatura? Ora, quando ΔG é menor que zero. E ΔG menor que zero, você tem aqui a letra B e a letra C. ΔG menor que zero. Mas, para o processo ser favorável à espontaneidade, precisamos do aumento do caos, o aumento da entropia, que é o ΔS positivo. E para que o processo seja favorável à espontaneidade, o ΔH tem que ser negativo, fenômeno exotérmico. Sendo assim, encontramos aqui a resposta como sendo a letra C. E lembre-se, se você for no link que tem aí embaixo na descrição desse vídeo, um link que dá acesso a esses slides, você terá várias questões de espontaneidade com gabarito para resolver e verificar o seu grau de aprendizagem. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final de mais um vídeo, onde avaliamos a variação da energia livre de Gibbs na espontaneidade. Todavia, eu quero aqui te afirmar que essa playlist continua com aprofundamentos. Teremos vídeos somente com resoluções de exercícios sobre ΔS, sobre ΔG, sobre ΔH relacionados à espontaneidade. Então, eu encontro cada um de vocês nos próximos vídeos dessa playlist. Até lá, estudantes apaixonados por Química! Isso equivale a dizer que a variação da energia livre é o fator que determina a espontaneidade das reações. Eu botei onde isso aí? Ah, tava lá, foi. A chave tá com ele também, a chave tá com ele. Pronto, aí eu fecho, perfeito. Obrigado, mestre. Se a temperatura for suficientemente